O vídeo que eu publiquei com o título O Testemunho dos Anciãos, ele recebeu de um nosso querido irmão chamado Douglas Paulino os seguintes comentários: pura falta do que fazer. Vocês tinham que ter vergonha na cara, nunca colocamos nada para lhes atacar. Esses são os comentários de Douglas Paulino. Tem outros aí, lá para trás, tá? É que esse aqui eu separei para comentar. Para conhecê-lo, você vai nesse endereço aqui, ó, da internet, e você vai conhecê-lo. Bem, então vamos tecer os nossos comentários, respondendo ao nosso querido irmão Douglas Paulino. Irmão Paulino, com os meus vídeos e os meus textos, de maneira nenhuma eu estou querendo destruir a congregação cristã no Brasil. E nem estou deixando de reconhecer nela que há valores que precisam ser preservados. Veja, a congregação tem uma porção de coisas boas, que eu vou deixar de citar aqui, porque você as conhece todas. E a irmandade que lê as coisas que eu escrevo e vê os vídeos que eu faço, também sabem desses valores. É por isso que eu me dedico a escrever, a fazer vídeos, com o objetivo de fazer com que estas pessoas entendam as coisas, entendam o que a Bíblia diz, aprendam a respeito da nossa própria doutrina. Você aí no seu comentário está reclamando, não é? Do fato de eu dizer que da adulteração que eles fizeram no nosso primeiro ponto de doutrina. Mas não para por aí, meu filho. Eles perverteram o primeiro ponto de doutrina, que diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus e que a Bíblia que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Eles perverteram e estão dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, se ela apenas contém, ela não é. Está entendendo? Então, nem serve como regra de fé e prática. Por quê? Pode ser que aquilo que você está lendo lá e que você está acreditando seja do homem. Então, você está crendo numa bobagem, entendeu? Então, ela não serve como regra de fé. Ela não vai servir como regra de prática. Pode ser que você esteja lendo alguma coisa ali e você está fazendo e que é do homem, não é da vontade de Deus. Então você está perdendo seu tempo, você está laborando no erro. Está entendendo? Perverter o primeiro ponto de doutrina. Porque desde 1950 eles estão dizendo que a palavra de Deus está na boca deles. Então eles estão usando a Bíblia apenas como um livro de referência para fazer acreditar, a irmandade acreditar, a comunidade acreditar que a Bíblia está confirmando mesmo que a palavra de Deus está na boca deles. Isso é uma inversão de valores. A Bíblia não é um livro de referência. A Bíblia tem que estar no centro da igreja e as pregações dos servos de Deus devem estar pautadas, bem fundamentadas dentro das Escrituras. Porque, fazer diferente, muito provavelmente a origem daquilo que está sendo pregado não é do Espírito Santo. Está entendendo? Presta atenção, meu filho. Perverter o segundo ponto de doutrina. Segundo ponto de doutrina. 1, 2. O segundo ponto de doutrina diz que Deus é uma trindade. Veja lá. Tá? O que quer dizer trindade? Deus se manifestou em 3 pessoas distintas, né? E como é que pode ser isso? Bom, isso é um mistério. Mas se você quer entender o que é isso aí, você vai no fórum, chama-se Fórum Grátis, Nas Pegadas do Mestre Jesus. Procura lá o tópico, a doutrina da Trindade. Entendeu? Procure nesse fórum aí, desta maneira. Tá? Fórum Grátis, Nas Pegadas do Mestre Jesus. O tópico que trata da doutrina da Trindade
é esse daí, ó, que você está vendo. Este fórum é um fórum de debate e dele participam quase 4.000 irmãos, todos da Congregação Cristã do Brasil. Lá você vai poder escrever, exibir os seus vídeos, colocar fotografias, imagens, temas e debater os temas que você tiver interesse, perguntar, responder. Você vai ter a oportunidade de aprender e as pessoas vão poder aprender com você. Participe desse fórum. Tenho certeza que você vai gostar. Vai lá, procura a doutrina da Trindade. Você vai ver quase 400 versos, tá? Quase 400 versos mostrando que Deus é um só e é único, não é isso? Mas se apresentando como três pessoas distintas, como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Mas como é que nós sabemos que é Deus? Ora, porque eles alegam ter os mesmos poderes, a onipotência, onisciência, onipresença, santidade absoluta, não é isso? E autores, realizadores das mesmas ações. Por exemplo, no livro de Gênesis, nós lemos que Deus criou os céus e a terra. Não é verdade? Mas no Evangelho de João, está dizendo que o Cristo, o Messias, na eternidade, antes de entrar no mundo, ele era a palavra de Deus. Entendeu? Essa palavra é o verbo. Esse verbo se fez carne. O verso 14 diz isso, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verso 3 do primeiro capítulo de João diz que todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O verbo, a palavra. O primeiro versinho de João diz: no princípio era o verbo. O verbo é a palavra. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus. Disse, falou, é a palavra realizando. Então, mas você vai lá, examina com cuidado isso aí, porque isso é muito sério. Eles estão negando a Trindade. Por que eles estão negando a Trindade? Porque eles perverteram o terceiro ponto de doutrina. Primeiro ponto de doutrina diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Perverteram. Segundo ponto de doutrina diz que Deus é uma trindade. Perverteram. Por quê? Perverteram o terceiro ponto de doutrina que fala que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas que jeito eles perverteram esse primeiro ponto de doutrina? Ora, na lista secreta de ensinamento de 1969 e na de 2009, eles estão dizendo que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Entendeu? Esta é você não conhece a palavra de Deus. E você não sabe que esta palavra que está escrita ali, Senhor, é o Yahvé lá do Velho Testamento, que falou a Moisés, quando Moisés perguntou a Deus lá no Monte Horebe, quando Deus apareceu a Moisés no Monte Horebe, e Moisés perguntou: qual é o teu nome? O que eu vou dizer? Deus mandou Moisés ir lá falar com o faraó lá no Egito para libertar o povo de Israel do jugo da escravidão. E Moisés perguntou: mas vão perguntar teu nome, o que eu digo para eles? E Deus respondeu: assim dirás ao meu povo, eu sou o que sou. Você dirá a eles, eu sou, me enviou a vós outros. Este eu sou, tá? Este eu sou é o nome de Deus, é a raiz do verbo ser.
Então, todas as vezes que Jesus dizia, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, ele estava remetendo a cabeça, a mente dos judeus, lá para o episódio de Moisés no Monte Horebe, quando Deus disse para ele, eu sou é o meu nome, eu sou é o meu nome perpetuamente. Essas coisas passam despercebida na língua portuguesa. A sua Bíblia, meu filho, está escrita na língua portuguesa. E passa despercebida a você, porque isso é uma dificuldade muito grande na versão das Escrituras para uma outra língua. Mas as palavras que Jesus falava aos judeus naquela época era o aramaico. Não é nem esse hebraico moderno que está aí na boca, lá em Israel, na boca dos judeus. Era o aramaico, que é o hebraico antigo, é a linguagem anterior até ao hebraico. E é aquela lá que Moisés conversou com Deus lá no Monte Horebe. E os judeus entendiam perfeitamente que todas as vezes que Jesus dizia, eu sou, ele estava se identificando com Yahvé lá do Velho Testamento, que é um exemplo disso, que é uma prova disso. Leia lá no Evangelho de João. Jesus perguntou aos judeus, tenho feito muitas boas obras no meio de vós, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles responderam, não queremos te apedrejar pelas boas coisas que você tenha feito, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. É isso. Então, na língua portuguesa, nós temos dificuldade, por causa da dificuldade de tradução do hebraico para a língua portuguesa. Mas para os judeus, o recado era claríssimo. Jesus estava se apresentando como o Deus de Israel que havia aparecido a Moisés lá no Monte Horebe. Entendeu? Então veja, o nosso terceiro ponto de doutrina diz que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nele havia duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Se eles estão negando a divindade de Jesus Cristo desde o seu nascimento, eles estão inclusive tornando o Senhor Jesus um charlatão, um embusteiro, porque o tempo todo ele se declarou Senhor e Cristo. Cristo e Messias é a mesma palavra, tá? Messias é no hebraico e Cristo é no grego, tá? As escrituras foram escritas no grego, que era a língua mundial na época da igreja primitiva. Então, Jesus, na conversa com a mulher samaritana, veja lá no capítulo 4 do Evangelho de João, ela diz, sabemos que quando o Messias vier, Messias é o Cristo, tá? Sabemos que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. O que Jesus disse para ela? Se ele não fosse o Messias desde o seu nascimento, se ele não fosse o Cristo desde o seu nascimento, ele teria dito, eu vou ser o Messias, eu vou ser o Cristo. Eu não sou ainda, mas eu vou ser, entendeu? Não, ele não fez isso, ele disse, eu sou. Eu que falo contigo. Entendeu? Acreditar como esses homens estão colocando em listas secretas, ensinando na tribuna por meio de linguagem subliminar, é tornar Jesus um farsante, um falastrão. Porque ele não estava dizendo para a mulher samaritana que no futuro ele seria o Messias, o Cristo. Ele disse, eu o sou. Verbo ser presente do indicativo, rapaz. Perguntou aos discípulos, o que o povo fala a meu respeito? Os discípulos disseram, será que você é o Isaías, você é o Jeremias, ou o Elias, um outro profeta do Velho Testamento? E vocês, Jesus pergunta, e vocês, o que vocês pensam a meu respeito? O que vocês acham que eu sou?
Pedro se adiantou e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, se ele não fosse o Messias, se ele não fosse o Cristo, ele diria: calma, Pedro, devagar com isso aí, rapaz. Eu não sou, eu ainda vou ser depois da ressurreição, entendeu? Não, ele falou diferente. Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque quem te revelou isso foi o Pai, o meu Pai que está no céu. Entendeu? Veja, o povo desceu lá, um paralítico, né? Na sua cama, abriram o telhado lá e desceram lá, puseram o paralítico na frente de Jesus, porque a casa estava lotada, era impossível entrar com aquele paralítico no meio do povo. Então os amigos daquele paralítico fizeram isso, abriram o telhado e desceram o paralítico na presença de Jesus. E Jesus olhou para aquele homem e disse: Filho, perdoado estão os teus pecados. Entendeu? E os fariseus ficaram alvoroçados. Que é isso? Quem é esse aí que até perdoa pecados? Se você não sabe, o meu filho, se você não sabe, só Deus pode perdoar o pecado do homem. Ou você não sabe disso? Se você não sabe, fica sabendo. Por isso que os judeus ficaram alvoroçados. Quem é esse cara? Quem é esse camarada para perdoar pecado? Que loucura! Que Jesus fez, conhecedor do pensamento deles. Jesus disse: porque eu disse, perdoados estão os vossos pecados? Porque eu disse a este aqui, perdoados estão os teus pecados? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, a ti, paralítico, eu te digo, pega o teu leito e vai embora para tua casa. Entendeu? Entendeu? Bom, mas vai nesse endereço aí, vai nesse endereço que eu passei, a doutrina da Trindade, e você vai ver mais de uma centena de versos que mostram que Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem. Para numa conversa bem simples, eles se valem para dizer plantar essa semente maldita, porque isso de dizer que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição é uma semente maldita do inferno, viu? Para início de conversa, ninguém faz um Senhor, um Deus. Deus não é criado, Deus é eterno. Não tem princípio nem fim. Né? O Verbo encarnado é Deus desde a eternidade. Entendeu? E você nesse tópico aí, a doutrina da Trindade, fica sabendo de uma coisa. Não se esgota aí este assunto, hein? Tá? Dá para você escrever um livro a respeito. Ok? Dá para fazer uma Bíblia só sobre isso. Que Jesus é o Verbo de Deus, é o Deus encarnado, que se fez homem. Tá? Agora, esses idiotas do ministério, nem para ler o Evangelho, veja bem, é elementar isso. Os anjos apareceram aos pastores, eles ficaram assustados. Que é isso? Um coral de anjos no céu? É para ficar assombrado, não é verdade? É sim, para ficar assustado. Os anjos disseram: não tenho medo, não temais. Eis que vos trago boas novas, que será de grande alegria para todos os povos. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, ou que é o Messias o Senhor. Entendeu? Esses ministros, os nossos anciãos devem estar achando que os anjos
tomaram umas e outras lá no céu e vieram bebum aqui para a terra e falaram isso. Porque para botar um ensinamento desse nas listas secretas de ensinamento, e esses sem vergonha safados, sabe por que eles fizeram isso? Repetiram esse ensinamento de 1969. Sabe por que eles repetiram em 2009? Porque desde o ano de 2000, eu venho dizendo que eles estão errados, que eles erraram nisso. Para que eu estou dizendo isso desde o ano 2000? Por quê? Por quê? Para que eles consertem isso. Consertem. Se declarem em público que está errado, corrijam isso. Tá? E o que eles fizeram? São tão soberbos, orgulhosos, endemoniados, possessos do espírito do inferno, que repetiram o ensinamento na lista de 2009. Entendeu? Você acha que eu sou um filho do diabo, que eu sou um emissário do inferno, combatendo a gloriosa congregação. Não é isso, meu filho. Eu estou combatendo essas heresias malditas, porque estas crenças aí te levam à perdição da sua alma, levam você para o inferno. É isso que esses homens estão fazendo, estão levando toda a nossa irmandade para o inferno. Entendeu? E perverter o quinto ponto de doutrina, né? Que fala que a salvação se alcança somente pela fé. Agora eles estão dizendo para você que para você se salvar, você precisa ser batizado na congregação. Você precisa ser batizado por um genuíno ancião, herdeiro do DNA lá do Franciscão. Quer dizer, uma coisa assim, ó. Franciscão que batizou fulano, fulano batizou ciclano, ciclano batizou Beltrano, e veio batizando, até que chegou no ancião que batizou você, entendeu? Para você ser salvo. E você precisa pertencer à gloriosa congregação que está no Brasil, entendeu? E você precisa ser firme e fiel nos ensinamentos nos usos e costumes que eles estão ensinando para a Irmandade. Não pode usar bigode de enrolar nas pontas, não pode usar costeleta, não pode usar barbicha, né? Não pode usar, não sei se é bandagem, aquela tira que os caras põem aqui, amarra. Não pode usar cabelo amarrado atrás, não pode usar camiseta regata, não pode usar bermuda, entendeu? Estas asneiras que não tem nada a ver com salvação, sabe? Você tem que ser firme e fiel nessa bobagem aí, nessa montanha de asneiras, tá? Entendeu? E permanecer nas fileiras santas da congregação cristã do Brasil. Todo mundo indo para o inferno. Não só a Irmandade, como também a liderança. São cegos guiados por outros cegos. Jesus disse que são condutores cegos e que se um cego guiar um outro cego, cairão ambos na cova. Entendeu? E vocês ficam aí indignados porque eu estou falando a verdade. Veja, eu estou falando e fazendo vídeos, todos eles calcados dentro da palavra de Deus. E a nossa doutrina diz que a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Tá? Ó, se arrependa, se converta, abra a sua Bíblia e acredite e pratique tudo que ela ensina. Tá? Não vai atrás desses homens não, que eles são cegos, guiados por outros cegos. E você e eles todos vão cair no inferno. Ó, me ama, hein? Eu às vezes fico meio bravo, sabe? Eu fico que nem Jesus lá no templo, né? Pegou o azorrague, né? O chicote, ó. Eu fico tão indignado com esses homens aí, que eu pego o chicote mesmo e ó. Mas o coraçãozinho, filho, tá cheio do amor de Deus, tá bom? Então, ó, me ama. Ó, nada de babar aqui pelos cantos da boca, de ódio, de raiva de mim, hein? Ó, me ama. Tá? E ó, uma beijoca, ó.
no seu coração. Não, irmão Jair, no coração não, que ele não gosta. Ele gosta das bochechas.